Olá pessoal, tudo bem? Hoje, né, eu vou compartilhar com vocês alguns passos, né, que para mim me ajudou muito a sair da depressão e da ansiedade. Se você está passando por isso, né, pelas mesmas situações ou parecido com o que eu já passei, né, esse vídeo é para você. Um dos primeiros passos, né, que eu lembro que foi muito difícil, né, foi eu aceitar, né, eu aceitar que não estava bem, que tinha alguma coisa de errado comigo, né. Eu não sabia o que, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado, né, com todos aqueles sintomas que eu sentia, né, e como eu falei, eu fui em vários médicos, fiz vários exames, mas sempre dava tudo ok. Conforme eu ia em cada médico, conforme eu saía o exame, né, e os médicos diziam: Elisiane, você não tem nada, em sentido físico ou alguma doença grave como você pensa, mas você tá com ansiedade, né, e depressão. E tá também com crise de pânico, devido você não ter se cuidado no início, né. Então, aos poucos, eu fui aceitando. Eu fui dizendo pra mim mesmo, eu realmente não estou bem, eu preciso de ajuda. Sempre fui uma pessoa que se cobrava muito, desde pequena, né, eu sempre quis ter as melhores notas, eu sempre procurava dar muito orgulho pra minha mãe, né, tentava não fazer nada de errado. Eu sempre me cobrei muito a minha vida toda. Devido ao meu histórico, né, eu tenho um histórico familiar da infância, assim, bem difícil, e devido a tudo isso, deu consequência na minha formação, né, e que eu batalho com relação a isso até hoje, né. O primeiro passo, como eu disse, foi eu aceitar que eu não estava bem, eu aceitar que não estava bem, que eu precisava de ajuda, e que eu tinha que fazer alguma coisa, né. Eu lembro também que eu fingia que estava tudo normal pra mim mesmo, né. Isso lá no início, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, né, que eu não falava nada pra ninguém. Quando eu tinha meus problemas, seja pessoal ou qualquer outro problema, eu nunca falava, né, pra ninguém, eu sempre guardava pra mim. Então isso foi só aumentando, foi aumentando, foi aumentando, isso desde eu criança. Não é porque minha mãe era uma pessoa mal, pelo contrário, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, muito carinhosa. Assim, uma mãe que eu não tenho palavras para descrever o tipo de mãe, a pessoa tão maravilhosa que era ela, né. Mas eu acredito que seja uma característica minha, não sei, não sei, né. Eu sempre levei muito isso pra mim desde pequena. Tudo que eu passava, eu guardava pra mim, e pra mim tava tudo bem. Tava tudo ok, eu aceitava tudo, eu só deixava as coisas passar. Aí eu fui crescendo do mesmo jeito, fui ficando adulta do mesmo jeito, passei por muitas situações sozinhas, situações pessoais, né, situações que me causaram grande dor, muito sofrimento, né, que quando eu me lembro hoje, dá um aperto muito grande no meu coração. No caso, a principal dor foi a morte da minha mãe, né. Minha mãe já faleceu, tá com 21 anos, mas eu sinto essa dor no peito até hoje, porque ela era uma amiga muito grande, né. Assim, eu era muito próxima, a gente conversava muito. Mesmo ela sendo uma pessoa muito próxima de mim, nos protegendo muito, né, que a gente era entre 5 irmãos. Eu lembro que na época, quando eu era criança, eu passei por
eu tinha condição financeira assim miserável, na verdade, né? Só que eu não sabia. A minha mãe era tão maravilhosa que ela não deixava aquilo transparecer, né? Eu vim perceber que a gente passava necessidade, que a gente não tinha que comer, depois que eu fiquei adulta, né? Depois de um bom tempo. Infância mesmo, eu não passei nesse sentido, né? Porque eu não entendia que eu não tinha o que comer, eu não entendia que aquilo que eu estava comendo era resto de comida de alguém, eu não entendia. Depois no outro vídeo eu vou gravar um vídeo falando bem direitinho, depois de adulta, depois que eu comecei a entender, né, o que era aquilo, aquele momento quando eu era criança, né, com a minha mãe, a minha história da infância até adulta com a minha mãe, a gente passava muita fome e eu não entendia. Ela só simplesmente dava um jeito e a gente comia, né, eu comia, meus irmãos, mas eu não sabia. Eu era uma criança muito feliz nesse sentido, porque minha mãe me dava muito amor, né, pra gente, era muito presente, mas em compensação tinha outro lado, né. Eu cresci num lar bem tóxico, né, questão de violência. Eu via meu pai agredir minha mãe durante até uns 15 anos. E eu cresci muito tensa, né, com muitos problemas psicológicos. Até hoje eu não consigo confiar em homens. Pra mim, a pessoa de sexo oposto, eu sempre puxo pelo que eu via, né, da criação do meu pai. Não tenho raiva dele, eu amo muito meu pai, mas a verdade é essa, que infelizmente isso deixou muitas sequelas, né. Aí, resumindo, eu entendi, né, que eu não estava bem, eu precisava de ajuda. Pedir ajuda não era fraqueza, né, mas sim de coragem, né, porque quando a gente pede ajuda, normalmente as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Eu sou mole. Não. É mais difícil você pedir ajuda do que, né, você ficar calada. Então, pedir ajuda e aceitar que você precisa de ajuda é um ato de coragem, não é fraqueza. Pode ter certeza disso. Eu sei, né, que esse passo é pedir ajuda e entender e aceitar que é o passo mais difícil, mas eu acredito que seja mais libertador. Porque a partir do momento que eu entendi que eu não estava bem, que eu estava doente, estava faltando, ou tinha alguma coisa em mim, aí eu entendi que foi libertador. Porque aí foi quando eu comecei a tomar certo tipo de atitudes que aos poucos foram me ajudando, né. Depois de tudo aquilo, eu percebi, né, que a ansiedade, ela toma o controle da nossa vida, né. Ela vai aos poucos, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como eu disse, né, a gente vai deixando as coisas acontecer e vai enchendo, até que chega um ponto que a gente perde totalmente o controle da nossa vida, né. Eu comecei a fazer coisas simples, né, eu vou resumir aqui pra vocês, pra não ficar o vídeo tão grande, né. Conforme eu entendi o que eu tinha e que eu tinha a oportunidade, né, de ficar bem, como eu tô hoje, né, eu não acreditava. Sério, eu não acreditava. Eu tinha plena certeza, assim, que eu ia morrer, que tinha acabado tudo, eu não sei. Primeiro eu pensei logo que eu tinha uma doença grave, né, e depois que eu vi que eu fiz todos os exames, eu não acreditava que tinha um tratamento, que tinha uma cura, porque eu não via nenhuma ferida, eu não via. É diferente quando a gente corta a mão, quando a gente quebra algo, a gente vê. Só que eu não via nada disso. Eu só sentia muitos sintomas e que eu não tinha nenhuma doença. Então, pra mim, isso era assim, uma loucura.
eu comecei a fazer coisas simples. Tipo o que, né? Primeira coisa foi procurar o tratamento médico, né? Porque como é que eu ia me curar se eu não sabia o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu tinha que tomar? Pois eu tomei os remédios e tem mais. Eu lembro que quando eu iniciei os remédios, os sintomas vieram piores. Eu não sei se é com todo mundo, mas eu já pesquisei e já conversei com alguns psiquiatras, né? Eles dizem, né, que normalmente quando você começa a iniciar um remédio para depressão ou para ansiedade, tem um efeito rebote, né? Você começa a sentir, até o corpo se acostumar, o sintoma mais forte. Tipo, se eu tinha ansiedade, depressão, então eu sentia mais forte. Aí é quando, infelizmente, as pessoas acham que o remédio não está fazendo efeito e param de tomar. Só que eu não fiz isso. E também Deus me ajudou muito, como disse, né? Eu acredito que Deus sempre esteve do meu lado. E outra coisa, né, que eu lembro que, às vezes, quando eu pensava em desistir, eu lembrava muito dos meus filhos, né? A minha filha pequenininha, né, com 2, 3, isso foi dela dos 2 anos até acho que os 13, não lembro direito. Mas a fase pior foi quando eu era pequena. Quando eu chorava no quarto sozinha, né, eu lembrava deles. Eu tinha muito medo de deixar eles dois sozinhos. Aí eu pensei, não, o que é que eu vou perder? Eu já tô tão mal, porque eu não entendia, né? Eu não acreditava que realmente pudesse ficar melhor, né? Que eu pudesse ficar bem. Aí eu comecei a fazer o tratamento, tomar o remédio. E logo no início, pois é, eu senti o efeito rebote, a ansiedade piorou, a minha estrutura, porque ataca logo quando eu tenho minha ansiedade está forte, é tanto que hoje em dia eu já percebo. Ataca a minha labirintite nervosa, né? É um sintoma muito forte que eu sinto. E no começo, a primeira vez que eu senti, foi horrível. A sensação que eu tinha, né, era que eu estava parada e o mundo todo girando ao meu redor. Aquilo ali pra mim foi a coisa mais horrível do mundo. Eu me segurava assim, então eu sentia isso com frequência. Aí eu tomei o remédio, né, que na época foi até o clínico que passei uma semana tomando, depois eu fui conseguir uma consulta com o psiquiatra, ele aumentou a dose e passou outro remédio, né, pra acalmar, porque devido a isso eu comecei a ficar com crise de pânico. Só que esse outro remédio eu não tomei, porque eu fui pesquisar, né, na minha maturidade, com medo, eu achava que não precisava, não tomei. Mas resumindo, naquele tempo eu fui melhorando, né? Fui melhorando aos poucos. Mas o que é que eu fazia? Eu tomava remédio, fazia terapia com a psicóloga, e aí eu fui melhorando. Fui procurando fazer atividade física, fui procurando me alimentar direito. Agora, o principal, eu lembro muito que me ajudou naquele tempo e que me ajuda até hoje, né? São passos bem pequenos. O que é que eu faço? Quando eu me acordo de manhã, em vez de eu ficar bolando na cama, porque a gente que tem essa ansiedade e depressão, principalmente quando tá forte, a vontade que a gente tem de ficar deitar na cama. Assim que eu me acordo, eu procuro sempre me acordar no mesmo horário. Aí eu procuro me acordar no mesmo horário. Procuro também dormir cedo. Durante todo esse tempo eu já percebi o quanto isso é maravilhoso, me ajuda muito. É tanto que quando eu começo a desregular meu sono, né, começo a dormir tarde de novo, aí eu começo a perceber, não, tem algo de errado. Então é isso, eu me levantava, né, era sempre no mesmo horário, tomava meu café, às vezes não queria comer, mas sempre procurava comer mesmo sem querer, arrumava a cama. Para algumas pessoas isso parece bobo, mas como eu disse, né, para quem tem ansiedade e depressão, só o ato de você se levantar da cama, aquilo dali, pro lado bom é algo vitorioso, é maravilhoso, mas
pelo que a gente está sentindo dentro, é algo bem pesado. Esses atos simples de levantar, de tomar um banho, de lanchar, eu lembro que pequenas coisas, né, me deixavam mais ansiosa, né? Na verdade, não, até hoje, se eu continuar fazendo isso com frequência, essas coisas me deixam mais ansiosa e piora. E evito estar fazendo, né? Uma das coisas, né, que eu evito muito é assistir noticiários sobre violência, sobre notícias ruins, qualquer coisa, né, que vá me fazer eu sentir mal. Eu evito, na verdade, né, porque às vezes não tem como. Ou conversar também sobre esse tipo de assunto com as pessoas, fica muito no celular. Eu evito, por mais que a gente dependa muito do celular, que hoje em dia tudo é celular, fazer pagamento, tudo é celular, mas eu evito, porque eu sei que o quanto isso é prejudicial, né, que a gente deixa de viver quando a gente passa muito tempo no celular. Eu percebi, né, que aos poucos que eu fui mudando, foi melhorando, né, são hábitos simples, mas que realmente faz a diferença, né, na vida da gente que tem ansiedade. Eu tive depressão e ansiedade acho que há 10 anos atrás, eu não me lembro. Aí aparentemente eu fiquei boa. Só que na verdade eu não tinha ficado boa. Porque o que eu fazia? Eu tomava só o remédio e não continuava com toda aquela sequência, passos, conjunto, que eu acredito que é necessário, né, pra gente conseguir ficar bem. Aí eu tive uma recaída, né, depois de acho que 5 ou 6 anos. Aí o que foi que aconteceu? Essa minha recaída foi muito forte. Aí eu fiquei pensando, eu pensava, mas eu tô tomando remédio direitinho, o que tá acontecendo, né? Tava faltando algumas coisas que eu tinha deixado de fazer naquele tempo e que também eu não fiz. Porque, na verdade, o que eu entendi, né, que os médicos, a psicóloga, a minha psiquiatra disse que, Elisiane, o remédio, ele é muito importante, mas, na verdade, o remédio é como se fosse uma bengala, né? O remédio, ele vai lhe ajudar a sair da ansiedade, da depressão, mas depois você vai ter que se acostumar a andar sozinha com seus pés, né? Então quer dizer que você vai parar de tomar remédio o resto da vida? A gente não sabe. Quer dizer que você vai ficar tomando remédio o resto da vida? Também a gente não sabe. Eu tomo hoje. Eu tomo porque me faz bem, porque eu preciso, e pra mim tá ótimo. Eu tendo uma vida, eu vivendo. Até porque eu penso assim, né? E se eu tivesse diabetes, eu ia parar de tomar o remédio? Não, é algo necessário, se eu tivesse pressão alta. Então, pra mim, o remédio da minha depressão e ansiedade é a mesma coisa. Até porque eu evito tomar outros tipos de remédio, né? Eu procuro me alimentar direito. Mas, naquele tempo, quando eu achava que tinha ficado boa, há 7, 8 anos atrás, não. Era só... o remédio estava era segurando um pouco dos sintomas, eu não sei o que eu sentia. Depois da recaída, eu comecei tudo de novo, só que agora foi diferente. Eles não quer dizer que você não vai ter mais nenhuma recaída, eu não sei. O que eu sei é que eu tô batalhando para mim ter uma vida melhor. E isso já tá com um bom tempo, e eu percebo essa melhora muito grande. Até porque quando eu percebo que algo está mudando, porque eu já conheço o meu corpo, então eu percebo disso, tenho que parar, tem alguma coisa que eu preciso mudar ou fazer. Nessa recaída que eu tive, foi tudo diferente. Eu lembro que eu chorava muito, e eu perguntava, né, a psicóloga, assim, mas doutora, eu tô tomando remédio direitinho, o que é que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo comigo de novo? E ela disse a mesma coisa. Elisiane, pare pra pensar. O que é que está faltando na sua vida? O que é que está acontecendo de diferente? Será que você realmente tratou as suas feridas? Aí foi quando eu vim parar para pensar que eu não tinha tratado as minhas feridas emocionais, né? No caso, eu tinha muita coisa guardada dentro de mim, né? Muita tristeza, muita coisa presa dentro de mim. Eu tinha muitas coisas na minha personalidade que eu tive que mudar.
eu vou dar algum exemplo pra vocês, né? Na minha infância, naquele tempo que eu fiquei doente, eu nunca falei pra ninguém o quanto eu ficava triste, o quanto eu fiquei triste de quando eu via minha mãe sendo maltratada, né? Nunca falei pra ninguém, né? Nem pra psicóloga, nem psiquiatra, só chorava, depois eu tinha dor e tudo. Essa outra vez, aí sim, aí eu lembro que eu fui pra terapia comunitária. A última vez que eu tive a crise, eu não tinha plano, foi pelo SUS mesmo. Eu lembro que um órgão que me ajudou muito, eu fui atrás de órgãos públicos, porque eu não tinha condição, né, de pagar um psiquiatra nem nada, mas eu estava sempre batalhando, como falei, né. Encontrei uma ONG que é o projeto Quatro Varas, aqui em Fortaleza, né, projeto maravilhoso. Eu lembro que numa terapia comunitária, foi muito maravilhoso. Eu comecei a conversar, eu disse como é que eu me sentia, como eu não me sentia em relação ao meu pai, então aquilo tirou um peso de mim. Com essas feridas que uma psicóloga, uma terapia nos ajuda, a gente falar de coisas que ficam guardadas dentro da gente e nos faz mal. A gente acha que não, mas faz. Né? Eu tinha muitas coisas guardadas, né, da minha infância, de ver minha mãe sofrer, né, de não poder fazer nada, essas coisas. E também eu comecei a fazer terapia, aí eu comecei a melhorar aos poucos, aí foi quando eu resolvi, isso tudo aos poucos, né, eu lembro que a psicóloga falava assim, Elisiane, tenta estudar, tenta ocupar sua cabeça. Aí foi quando eu comecei a estudar, na época eu só tinha o ensino médio. Eu acho que eu tinha uns 38 anos, não lembro. E eu me matriculei na faculdade, fiz vestibular e passei. Isso sem eu acreditar, né? Eu fui só na onda. Não, eu vou fazer, vou ocupar minha cabeça e pronto, vai dar certo. Eu sei que, resumindo, eu procurei, né, a me ouvir. Eu procurei fazer coisas que me faziam sentir bem, me acalmavam. Aí eu comecei a fazer também realmente atividade física, procurei me alimentar. Eu aprendi a me respeitar. Isso foi um processo, né? Foi aos poucos. Eu aprendi também a ficar em silêncio, aceitar que às vezes eu não quero e eu não sou obrigada. Aprendi a dizer um não. A minha vida todinha, desde eu criança, sempre era sim, sim, sim para todo mundo, e isso me fez muito mal. Eu aprendi, principalmente, a me amar e ser gentil comigo mesmo. Isso não foi de uma hora para outra, né? Isso foi todo um processo, isso foi durante anos e anos fazendo terapia, né? Agora sim, né, eu acho que a maior virada, né, para mim foi entender, né, que não existe cura, principalmente da depressão e ansiedade, né, de um dia para o outro, né, sim, uma coisa rápida, mas que essa cura, né, eu acredito que seja um processo, né, então vai ter dias bons, vai ter dias ruins, e tá tudo bem, a gente aceita, a gente vive, só que a questão é a gente não desistir, né? Então, quando eu comecei a entender isso tirou um peso enorme das minhas costas, né? Se você tá vivendo isso, eu quero que você saiba, né? Que você vai melhorar. A questão é não desista, né? Procure viver um dia de cada vez também. Então, pra mim, assim, é muito gratificante. Se eu puder estar ajudando alguém, se de algum modo eu souber que eu estou ajudando alguém, pra mim isso já é gratificante. Do fundo do coração, eu espero que vocês fiquem bem, né? Assim como eu estou hoje. Resumindo, Elisiane, o que foi que tu fez, na verdade? Não é o que eu fiz, é o que eu faço, né? É o que eu já fiz e o que eu continuo fazendo até hoje, né? É todo um processo.
Eu acredito que seja Deus, que pra mim Deus é tudo, né? Eu não esqueço disso de jeito nenhum. Eu acredito que quando a gente confia em Deus e tem fé, ora pra Deus pedindo ajuda e força, e procura fazer o que Deus está pedindo, com certeza Ele tá do nosso lado, tá nos dando força, né? Os médicos, né, ouvir bem direitinho. Se o médico passar um remédio, tome, eu sempre tomei meus remédios tudo bem direitinho. Eu lembro que eu tomei um e não me dei, mas depois eu fui lá e troquei, porque não, tá tudo bem. E a gente vai se testando. A terapia, pessoal, a terapia é vida. Eu acho que não diminuindo a questão do uso do remédio, né? Eu acho que os dois são juntos. Mas eu acho assim, se eu tivesse começado com a terapia lá no início, nos meus primeiros sintomas de ansiedade, eu acho que eu nem precisaria ter tomado remédio, ter passado por tudo isso. Porque às vezes o que a gente precisa de uma terapia, né? De uma conversa com alguém que tem instrução de como nos ajudar a sair de algo que a gente não está entendendo. Minhas terapias com psicólogo, eu faço de tudo. De tudo, até sem dinheiro. Eu vou atrás de ONG, eu vou atrás de faculdade, às vezes, mas eu procuro fazer. A atividade física, antigamente eu não, pra mim, eu tenho pavor. Pra vocês terem noção, eu tenho pavor de exercício físico. Mas hoje eu entendo o quanto é necessário pra minha vida. É muito forte, porque eu percebo que quando eu faço principalmente musculação, eu consigo botar pra fora, né? Aquela ansiedade, aquela tensão, e eu fico cansada e me ajuda até a dormir melhor. Aí tem a questão do exercício físico e a alimentação, porque eu comia muita besteira, até porque eu era nova, achava que não. E hoje em dia eu procuro comer menos besteira, né? Eu como no final de semana, mas eu evito. E a questão do sono, né? Porque a gente que tem problemas psicológicos mexe muito com o nosso cérebro, né? A questão de dormir tarde demais, né? De ficar no celular. Eu me sinto muito bem hoje, muito, assim, graças a Deus. Eu tive muitas conquistas, assim, eu tenho muita história, sabe? Que às vezes eu tenho vontade de fazer um livro. Porque eu consegui coisas na minha vida, depois eu comecei a realmente procurar me cuidar, me tratar da ansiedade e depressão, que eu nunca imaginei que eu iria conseguir. Eu fiz esse vídeo assim de todo coração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Até o próximo vídeo.